Meus queridos amigos, ainda estamos tendo reestruturações, negociações, contratações, mas a parte maior já foi, assim, e a maioria dos times e a maioria dos free agents já assinou com novos times. Com isso, eu queria fazer aqui os 6 times que mais tiveram impacto de contratações nos seus times. E isso não significa uma contratação. Por exemplo, os 49ers contrataram Javon Hargrave, que é excepcional. Os Dolphins pegaram alguns jogadores, mas Jalen Ramsey, sensacional. Mas aqui é mais do tipo, os times que foram mais impactados pelo processo de free agency, fizeram mais trocas e contratações que realmente mudam a franquia, né? Então esses que contrataram poucos jogadores de muita relevância, a gente não vai falar nesse vídeo. Vai ter um outro vídeo falando das principais contratações. Aí sim, os caras mais caros, mais pesados e tudo mais. Então, depois da vinheta, a gente vai falar os 6 principais com menções honrosas, porque eu não consigo segurar, tá bom? Vai! Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Gonin Sports. Acabou de sair que o Pokémon acabou com o Ash Ketchum e eu fiquei triste, então esse vídeo vai ser num clima mais ameno. Meus amigos, é isso. Vamos pelo número 6 primeiro. Não levem tanto a colocação aqui. Pensa só que são os 6, tá? Porque eu mesmo fiquei na dúvida de quem colocar em cada lugar. Eu queria começar com o Broncão, né? O Broncão, cara, decepcionante no ano passado, mesmo com a chegada do Russell Wilson, e dessa vez adicionaram alguns jogadores relevantes que eu gosto bastante. Por exemplo, o right tackle Mike McGlinchey, vindo lá dos 49ers, um cara que eu gosto bastante e que vem aí pra reforçar essa linha ofensiva. Zach Allen, defensive end, que era dos Cardinals, que eu gosto muito também pra reforçar a defesa, que já é uma defesa interessante. Running back Samaj Perine, cara, é que o Samaj Perine jogava lá em Cincinnati com o Joe Mixon, então a gente às vezes não viu quanto o cara era bom, mas é um bom running back e um cara bem interessante. Mais um cara de linha ofensiva, Ben Powers, o guard dos Ravens. Um quarterback, claro, não vai ser titular, mas para reforçar aí esse grupo de reservas, Jarrett Stidham, né? O Jarrett Stidham já foi Patriots, já foi Raiders, agora é um Broncos. E um tight end, o Chris Manhertz, que é um bom tight end lá de Jacksonville, vem pro Broncão. Então, cara, a gente analisa o elenco dos Broncos, é um bom elenco. Mesmo que eles ainda vão perder o Jerry Jeudy, que tá em negociação aí com um monte de time, ainda tem Javonte Williams correndo com a bola, ainda tem Courtland Sutton, Tim Patrick, KJ Hamler, bons jogadores. De tight end, tem agora o Chris Manhertz, além do Greg Dulcich. Essa linha ofensiva melhora bastante com o Mike McGlinchey e a defesa é interessante. Então a gente sabe o que falta para o Broncos: técnico e quarterback. Mas esse ano pode ser que as coisas melhorem um pouquinho com a chegada do Sean Payton. Então, meus amigos, eu acho que vai dar certo. Vamos pro próximo time. Número 5, Detroit Lions. Em quantidade é um pouquinho menos, mas cara, esse Detroit Lions já é um time interessante, já deu trabalho ano passado. Eu gosto demais, porque é um time, né, Dan Campbell, o técnico, então a gente fica tipo, putz, é um time bem bacana. E contrataram alguns bons jogadores. Eu queria começar dando foco pro Gardner Johnson, que era CJ Gardner Johnson, agora ele prefere ser chamado de Chauncey, né? O safety excelente, que era dos Eagles, e cara, foi de graça pra Detroit. Eu acho que isso teve um peso muito grande do CJ Gardner Johnson querer jogar pelos Lions, porque foi muito barato. Contrato de 1 ano no valor de 8 milhões, é muito barato, cara. Além disso, eles pegaram o running back David Montgomery, pegaram o cornerback dos 49ers Emmanuel Mosley, pegaram o linebacker dos Saints Alex Anzalone e o cornerback Cameron Sutton dos Steelers. Então, se a gente vai analisar os Lions agora, cara, o quarterback é o Jared Goff. A gente torce o nariz quando ouve isso, mas a gente vai falar que o Jared Goff não teve um bom ano passado, cara. Não teve uma boa temporada 22. O cara teve uma temporada excelente. Aí você pega os running backs, DeAndre Swift e David Montgomery, tá tudo certo. Wide receivers, Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams, Josh Reynolds, tá tudo certo. Tight end, Brock Wright, bom, aí tem uma coisa que precisa melhorar um pouquinho. Uma linha ofensiva bem interessante, Penei Sewell, Frank Ragnow, Jonah Jackson e alguns jogadores bem legais. Jonah Jackson? Não, tá certo, minha cabeça bugou, confundi com o Jonah Williams um momento, mas é o Jonah Jackson mesmo, draftado em 2020. Então uma linha ofensiva muito forte, um ataque muito forte. E na defesa, cara, com o CJ Gardner Johnson, com o Cameron Sutton, com o Jeffrey Okudah, que é um cara que eu gostei tanto no draft, e até agora ainda, sabe? Ainda tem Alex Anzalone, Aiden Hutchinson, uma linha defensiva que ainda vai se reforçar no draft. Então, cara, esse Detroit Lions terminou 9-8.
Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser esse ano. Número 4, Atlanta Falcons. Cara, os Falcons é uma questão interessantíssima, porque é um time interessante, que a gente vê boas peças, é um time que se reforçou de novo. Não é que, nossa, esse time agora se torna excelente, como é o caso dos outros, como é o caso dos Lions, por exemplo. Eu acho que se torna um bom time. Mas é um time que se reforçou muito, tá? E vamos lá, a questão de quarterback é um problema, mas pegou Taylor Heinicke. Eu acho que os Falcons nem draftam quarterback, mesmo estando numa excelente escolha. Eu acho que eles vão com Desmond Ridder mesmo. Eles já confiaram num QB de draft antes, e eu acho que é ele. Tem o Tyler Algier e o Cordarrelle Patterson de running back, tá tudo certo. Drake London foi um dos excelentes wide receivers ano passado, ainda tem o Mac Hollins que chegou. Aliás, eu não falei dos caras que chegaram, né? Taylor Heinicke, tight end, Jonnu Smith, que veio lá dos Patriots, excelente em Tennessee, não tão bom assim em New England, apesar de ser um bom bloqueador. David Onyemata, defensive tackle lá dos Saints, Jesse Bates, safety lá dos Bengals, e Caden Ellis, linebacker lá dos Saints também. Então, tight ends, Kyle Pitts e Jonnu Smith, excelente. Linha ofensiva, renovaram com Chris Lindstrom, renovaram com Caleb McGarry, Jake Matthews, Jalen Mayfield, Drew Dalman, é uma boa linha ofensiva. A defesa agora chega David Onyemata, já tem o Grady Jarrett, chega o Caden Ellis, AJ Terrell e Casey Hayward já fazem parte dessa secundária que agora tem Jesse Bates. Eu gostei bastante do que os Falcons fizeram nessa free agency também. Número 3, Houston Texans. A gente sabe que o Texans é um problema, a gente sabe que o Texans ia ser um dos piores times do ano passado, e a gente sabe que é um time que precisa mudar muita coisa, mas cara, dado os problemas, eles se reforçaram bonitamente. Então vamos começar pelos reforços, tá? Pegaram Devin Singletary, o Dalton Schultz, tight end, que era dos Cowboys, eu adoro o Dalton Schultz. Jimmy Ward, cornerback, que era dos Niners, Sheldon Rankins, defensive end, que era dos Jets, e 2 wide receivers, Robert Woods, que era dos Titans, e Noah Brown, que era dos Cowboys, além do Shaq Mason, um jogador de linha ofensiva que já jogou muito tempo lá nos Patriots, jogou com o Tom Brady lá em Buccaneers e agora tá nos Texans. Então vamos lá. Quarterback é um problema. Davis Mills, Case Keenum. Mas os Texans vão pegar um quarterback, é claro, nessa segunda escolha geral. Então se não for o CJ Stroud, deve ser o Bryce Young. Se não for o Bryce Young, deve ser o CJ Stroud. Running backs, Dameon Pierce, Devin Singletary, Mike Boone, tá tudo certo. Wide receivers, Robert Woods, John Mechie, que ainda tá fazendo o seu tratamento e tudo mais, mas que deve ser um bom jogador quando voltar, e espero que volte logo. Nico Collins, Amari Rodgers, Noah Brown. Não é o melhor grupo de wide receivers, mas é um grupo sólido. Dalton Schultz, agora de tight end. Uma linha ofensiva com Laramie Tunsil, que volta a ser o jogador de linha ofensiva mais bem pago da NFL. Além de ter Tyrus Howard, agora tem Shaq Mason. Então tem que se reforçar. Tem Michael Dieter, mas eu acho que vai draftar alguns jogadores, mas é interessante. A defesa ainda tem muita coisa pra acontecer, mas tem Jalen Petrie, tem Derek Stingley, tem Denzel Perryman, tem Sheldon Rankins chegando agora. Então é um time que, não esse ano eu acho, mas ainda tem muita coisa boa pra acontecer, lembrando que DeMeco Ryans, né? O técnico da franquia agora é DeMeco Ryans. Número 2, Chicago Bears. Cara, o Chicago Bears, o que eles fizeram nessa off-season é uma loucura, cara, pra todo lado. Primeiro que os Bears tinham a primeira escolha geral. Trocaram essa escolha geral com os Panthers e nessa garantiram um wide receiver excelente, que é o DJ Moore. Então, os Bears, diferente de grande parte dessa galera, tem o seu quarterback. O Justin Fields já deixou muito claro que ele é o quarterback da franquia. Eu acho que as dúvidas em cima dele tem que esperar pelo menos um ano, cara, porque o que ele mandou bem no ano passado foi a única parte boa desse time, sinceramente. Aí vamos ver quem chegou, né? Donta Foreman, que era dos Panthers, Andrew Billings, jogador de linha defensiva dos Raiders, Robert Tonyan, tight end dos Packers, traidor segundo a torcida, Nate Davis, ex-Giants, que é guard, Tremaine Edmonds, dos Bills, linebackers, outro linebacker, TJ Edwards, dos Eagles, além do DJ Moore. Cara, Tremaine Edmonds e TJ Edwards, cara. É uma loucura. Então vamos ver como é que tá esse time agora, além de ter a escolha 9, que é muito valiosa. Justin Fields, quarterback, tudo certo. Além do PJ Walker para ser o reserva. Donta Foreman, Khalil Herbert, Travis Homer. É um grupo tranquilo de running backs. DJ Moore, Darnell Mooney, Chase Claypool. Beleza, ainda pode pegar mais um forte wide receiver no draft, mas é um grupo interessante já. Tight ends, Cole Kmet, Robert Tonyan. Beleza também, acho que é um grupo tranquilo. É um time com muita coisa pra acertar, a gente sabe disso, mas tá reforçando. Uma linha ofensiva que tem os seus problemas, mas é interessante. Tevin Jenkins, Lucas Patrick e tudo mais. Agora, a defesa, TJ Edwards e Tremaine Edmonds chegam pra imediatamente ser titulares. A secundária eu gosto muito com Jaquan Brisker, Eddie Jackson, Kyler Gordon. Essa linha defensiva se reforça bastante com Andrew Billings. Já tem Travis Gibson, tem DeMarcus Walter, então
ainda tem muita coisa... DeMarcus Walker, né? Ainda tem muita coisa pra acontecer com o draft e tudo mais, mas esse Bears tá se reforçando devagarzinho e é um time interessante. Além de, claro, Matt Eberflus, né? O técnico principal, que ainda é uma incógnita, mas tá lá, vamos ver. Primeiro lugar, na minha opinião, o time que também é a primeira escolha geral no draft, o Carolina Panthers. Cara, o Carolina Panthers é um time que eu acho que vai dar trabalho. Agora que o Tom Brady saiu dos Buccaneers e o Buccaneers deu essa queda, eu acho que essa divisão é meio que pra quem pegar. E eu sei que o Saints é um time interessante e talvez seja o favorito, mas os Falcons e os Panthers estão se reforçando. Então vamos lá. Primeiro eles pegaram a primeira escolha geral. Perderam DJ Moore nessa, mas a gente já vai ver que eles pegaram outro bom wide receiver. Essa primeira escolha geral deve ser um quarterback, CJ Stroud ou Bryce Young, tudo indica que vai ser o CJ Stroud. Aí pegaram um wide receiver excelente, que é o Adam Thielen, vindo lá de Minnesota. Pegaram um excelente running back lá dos Eagles, que é o Miles Sanders. Pegaram o Deshaun Williams, que é um excelente defensive tackle lá dos Broncos. Pegaram um ótimo tight end, que é o Hayden Hurst, lá de Cincinnati. Pegaram o quarterback Andy Dalton, que vai trazer aquela veteranice pro vestiário e talvez jogue nesses primeiros momentos, enquanto o CJ Stroud ainda tá se acostumando. Von Bell, olha a galera que veio dos Bengals e dos Eagles, né? Von Bell, safety dos Bengals. Shy Tuttle, defensive tackle do Saints. Se a gente for fazer um vídeo de times que mais perderam jogadores, Bengals e Eagles lideram, com toda certeza. Saints talvez também. Então, se a gente analisa o elenco dos Panthers, cara, tem Andy Dalton como quarterback principal, mas tá vindo o CJ Stroud provavelmente. Running backs, Miles Sanders, Chuba Hubbard, tudo certo. Wide receivers, Adam Thielen, Terrace Marshall Jr. de LSU, gosto muito. Shi Smith, ainda tem Laviska Shenault, gosto muito. Tight end, Hayden Hurst, ainda tem Ian Thomas, Tommy Tremble, tudo certo. Linha ofensiva, pegaram Ike Mekono no ano passado, tem Brady Christensen, Bradley Bozeman, Austin Corbett e Taylor Moton. É uma linha ofensiva sólida. Na defesa, já tinha nomes como Derek Brown, Brian Burns, Shaq Thompson, Frank Lovell e Yetur Gross-Matos, ou seja, é uma coisa que há um tempo tá acontecendo. J.C. Horn e agora Jeremy Chin, é uma boa defesa, cara. E agora chega Von Bell, chega Deshaun Williams, chega Shy Tuttle. Cara, Xavier Woods é um grupo muito interessante esse do Carolina Panthers. Renovaram inclusive com o Ed Pineiro, o Johnny Hacker continua na franquia também. Eu gosto muito desse time dos Panthers, sinceramente eu gosto muito. E claro, depois da saída aí do Matt Rhule, Steve Wilkes, chega agora Frank Wright, que é um cara que teve a sua chance lá no Indianapolis, foi decepcionante, é verdade, mas ainda é um cara que eu gosto bastante, cara. E que com esse elenco eu realmente acho que pode dar muito certo. Tô muito curioso com esse time dos Panthers e queria deixar uma menção honrosa aqui pro time dos Giants. Por quê? O time dos Giants do ano passado, vamos ser bem sinceros, era muito ruim. Tinha Daniel Jones jogando bem e tinha Saquon Barkley, que é o melhor jogador da equipe, mas era um time ruim. E também teve as suas movimentações, cara. Pegou o Darren Waller, lá dos Raiders, pegou o Bobby Okereke, lá dos Colts, o Raheem Nunes Roches, defensive tackle dos Bucks, e o Paris Campbell, wide receiver dos Colts. Então a gente vê agora Daniel Jones, contrato novo, jogando bem e tudo mais. Saquon Barkley, franchise tag jogando bem, Matt Breida também. Isaiah Hodgins, Paris Campbell, Darius Slayton. É um grupo de wide receivers que ainda chega Jameson Crowder também. É interessante. Tight end, Darren Waller, excelente jogador. Uma linha ofensiva que tem seus problemas, mas é boa também. Andrew Thomas, Evan Neal, Shane Lemieux, Mark Glowinski e o Ben Bredeson no meio. Tem que reforçar esse interior de linha com certeza. E uma defesa que a gente sabe que é interessante com Xavier McKinney, que eu gosto, mas vamos pros melhores. Azeez Ojulari, gosto muito. Chega agora o Bobby Okereke, Kayvon Thibodeau, como não, Leonard Williams, Dexter Lawrence. Cara, esse time dos Giants também eu acho que vai dar trabalho numa divisão tão difícil, com Eagles, que perderam bastante gente, Commanders, que também estão se reforçando, e Cowboys, que perdem Ezekiel Elliott, mas o time ainda é interessante. Os Cowboys também se reforçaram de forma interessante. Vou só fazer uma menção honrosa aqui pros Cowboys, porque, cara, olha só, eles vão perder o Ezekiel Elliott, mas trazem aqui, calma aí, o Rojo, né, lá dos Buccaneers. De wide receivers trazem o Brandon Cooks, então tem CeeDee Lamb, Brandon Cooks, Michael Gallup. É um time muito forte também. E já que a gente tá falando de todos esses times, vamos pros Commanders terminar essa menção honrosa. Os Commanders também devem ir atrás de um quarterback, estão com Sam Howell ou Jacob Brissett, não é o ideal, mas, cara, também é um time interessante, com jogadores muito bacanas, e trouxe gente nova também, tá bom? Meus amigos, é isso, então
top 6 times aí da Free Agency com menções honrosas. Se você gostou, deixa o gostei, mas o mais importante, se inscreve. Estamos próximos aos 100 mil inscritos. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês.